Olá, cá estou de novo. Vamos continuar com investigação forense. Esse tema 4, ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele fala assim, a evidência, ela nem sempre é uma lei. Então, a evidência, ela pode ser perdida. O advogado de defesa, ele tem várias brechas dentro do processo investigativo que pode proporcionar o quê? Que pode dificultar, que pode fazer com que aquela evidência seja perdida. Num tema anterior, conversando com vocês, eu já até falei que houve um descarte num CSI, a investigadora forense, né, a perita, ela foi lá, pegou o material, deixou dentro do carro, coletou, arquivou, fotografou, levou, botou na maleta, indo. Sabe o que ela fez? Parou numa área, deixou as evidências sozinhas no carro, deu uma saída e voltou. O advogado lá dessa série de defesa do criminal, né, do criminoso, né, do réu, falou, olha, abandonou. Como é que você sabe que não pode ter sido alterado? E aí, ela realmente, aquele trabalho, ele foi perdido. Então, existem situações que nem sempre o que é uma evidência vai ser realmente um fato, vai funcionar como ele é. Então, o nosso tema 4, tá? Ele funciona no quê? Expectativa e realidade. Então, a minha expectativa são as evidências, mas eu tenho que transformar as evidências realmente em fatos, tá? Essas evidências precisam estar comprovadas, porque trabalhamos com ciência. E aí, esse processamento, né, ele serve para quê? Para análise do crime. Então, o perito criminal, ele é responsável de forma direta por coletar as possíveis provas, as evidências ali para serem analisadas e, obviamente, se tornarem um fato. Então, quando tem um vestígio, né, que eu falei para vocês, que pode ser uma roupa rasgada, que pode ser uma gota de sangue, que pode ser uma cápsulazinha, né? Uma faca ensanguentada ou não. Pode ser um solado de sapato, pode ser uma pegada, pode ser a manutenção de uma, digamos assim, a marca de uma roda de pneu. Então, assim, pode-se chegar ao peso do carro, pode-se chegar através daquilo, a altura da pessoa, o peso da pessoa, pode-se chegar ao tamanho do pé, pode-se chegar a várias coisas quando você acha, pode-se chegar até a marca de um carro pelo tipo de pneu. Então, várias coisas podem ser, digamos assim, obtidas através dos vestígios deixados. Então, essa transformação, essa coleta, né, digamos assim, das evidências, dos vestígios, esse estudo, ele é fundamental. Tudo tem que ser fotografado, tudo. As posições, por quê? Se não tiver essa fotografia e alterar, então, por exemplo, tem essa mancha de sangue, choveu, alterou. Isso já vai ser difícil. Eu posso coletar e utilizar como material na questão da análise do DNA, mas já vai ser digamos assim, um vestígio perdido. Por quê? Porque alterou. Então, a alteração, né, ela é muito séria. Então, essas informações, elas são importantes. Para quê? Para que os peritos, eles venham analisar como ocorreu o crime, por quê, se foi ali, se não foi. Então, a busca de vestígios é fundamental. O processamento, né, essa compreensão, essa análise, ela é fundamental. Então, para facilitar essa compreensão, essa investigação,
nós temos, assim, algumas coisas que devem ser analisadas. Primeiro, o vestígio físico. Então, temos ali coisas recolhidas diretamente do crime. Então, temos fotos, vídeos, os relatórios feitos por quem foi lá, pelos peritos, os objetos, tudo ali. Segundo, nós vamos ter o corpo, né, e temos os exames. Então, tem um corpo de delito. Então, temos um laudo. Vai gerar um laudo. Esse laudo, ele é baseado na anatomia, né? Então, ele vai ver um fígado, se está intoxicado ou não, se está endurecido ou não. Então, ele vai dar um tempo, né, de estar morto ou não, uma possível causa-mortes. Então, nós temos ali detalhes físicos, anatômicos e químicos. Então, nós temos. Após analisar tudo isso, ele vai analisar, por exemplo, como tudo aconteceu, o que é chamado modus operandi. O que é isso? Qual foi a arma utilizada? Qual foi o meio, né, que ele teve para controlar a vítima? Então, se teve objetos que foram furtados ou não, levou. Então, você vê num filme, levou uma peça íntima, né? Levou um sutiã, uma calcinha, levou um brinco. Tem gente que, por exemplo, leva uma mecha de cabelo. Então, assim, existem vários processos. Então, vai ter que ter uma análise circunstancial sobre aquilo. Depois vai fazer o quê? As características do ambiente, né? A relação entre o possível criminoso e a vítima. Então, assim, conhecia, não conhecia, se relacionava, não relacionava, era vizinho, não era vizinho, nunca viu, foi ao acaso. Então, várias coisas. Então, vai ser analisada a vida dessa vítima, devia, não devia, estava bem, não estava bem, tinha muitos amigos, era uma pessoa com muitos inimigos, tudo vai ser analisado. Tudo vai ser analisado. E aí, a partir daí, tá? Existe o que nós transformamos em evidências. E daí, Rosária? E daí que esse processo, digamos assim, ele pode ser rápido, ou ele pode ser demorado. E aí a defesa pode pedir uma contraperícia. Eu não concordo com essa perícia. Não, então nós vamos pedir um perito particular para que ele faça, contratar numa firma, um perito particular, para que ele faça a análise e levantar e bater possíveis dúvidas, né? Negando ou afirmando o primeiro laudo pericial. Isso tudo pode acontecer. Então, até chegar a um resultado conclusivo dentro de um processo, isso pode demorar bastante tempo. Então, o que é considerado prova, Rosária, então, em relação a isso? A prova, ela vai ser tudo aquilo que vai contribuir para que o juiz seja convencido. Olha, ele se convenceu da realidade dos fatos, então esse é o criminoso e é verdade, os fatos levam aquilo. Então, na realidade, quando você trabalha ali com um júri, você tem que convencer o júri e convencer o que nós chamamos de magistrado, ou seja, o juiz. Ou seja, porque ele é que vai bater um martelo e vai dar... Mas não é uma questão de você convencer só na fala. Não pode. Convencer com fatos, convencer com evidências químicas, físicas e biológicas. Por isso, esse trabalho é um trabalho demorado, que pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos no processo investigativo. Então, é realmente um trabalho que envolve diversos profissionais e tem uma dificuldade na elaboração. Então, assim, as testemunhas são importantes? Sim.
Existem que tipos de testemunha? A direta, aquela que estava lá, presenciou tudo, escutou, viu, assistiu, ela é direta, então ela teve contato direto. Viu o acidente, avançou a sinal, bateu, jogou o outro lá, você presenciou. Então você é uma testemunha presencial, uma testemunha ocular, né, auditiva. Você não estava lá na frente vendo, mas estava dentro da loja e escutou a batida, escutou os tiros, né? Pá, 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 e correu e foi ver, mas já tinha um corpo. Então você ouviu, então você tem uma outra narrativa. Então, essas testemunhas, olha só, elas são importantes. Todas são escutar, todas vão escutar. Existe aquela indireta. Qual é aquela indireta? Ela não estava lá, não presenciou, mas ela ouviu falar. O vizinho falou assim: nossa, você não sabe aquele ou aquilo ou o fato. Então, é aquela que participa com informações, né? Digamos assim, que você fala, a pessoa está na janela, né? Abafa. É o fofoqueiro, digamos assim. Mas olha só, tudo é coletado. Tudo é coletado. Então, uma pessoa foi presa. Aí ele vai coletar material sobre aquela pessoa. Aí ele vai falar assim, o vizinho, não, mas eu nunca soube nada. Ele morava aqui do meu lado há 20 anos, já 5 anos. Nunca soube nada dele. Uma pessoa simples, discreta, não vejo nada. Ele não estava lá, ele não presenciou nada, mas ele é uma testemunha indireta, que já ouviu falar ou não. Ou, olha, nunca vi, mas sempre escutei falar muito dele. Então, isso é indireto. O direto, uma testemunha presencial, é aquela que está ali. Então, é uma testemunha muito útil. Obviamente, mais útil do que a indireta. Porque a indireta, ela passa por processamentos, né, de fala, escutei, que podem ser verdadeiros ou não. Mas o direto é uma testemunha muito útil. Não, eu reconheço essa pessoa numa foto, eu reconheço essa camisa, eu reconheço esse corpo, eu reconheço esse carro. Então, a testemunha presencial, ela é muito importante. Agora, você escuta falar nos filmes assim, ele é meu informante. Ele é uma pessoa que ele é lá do meio, mas ele é informante. Vamos dar uma aliviada. Existe isso? Existe. Então, o informante, ele leva algumas informações que podem ou não ter muito compromisso. Então, assim, o informante nem sempre ele pode ser utilizado num processo de forma real. E aí, nós temos assim, quem pode ser testemunha de um crime? Quem pode ser? Quem pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser testemunha de um crime. Então, olha só, e essa pessoa não pode se negar a ser testemunha. Então você vê assim, uma criança assistiu o crime, você vê e nesses filmes, nessas séries que falam assim, investigativas, né, você vê muito. A família não autoriza a criança a falar sem a presença do advogado, sem a presença da mãe ou do pai ou da avó, sei lá de quem, sem a presença de um psicólogo, não autoriza. Não autoriza expor a criança por motivos especiais, mas qualquer um pode ser uma testemunha. Agora, temos que ter cuidado. Por que o cuidado? Porque não pode ter o que nós chamamos de falso testemunho. O falso testemunho pode atrapalhar, digamos assim, o caminho da perícia, da análise, do processo. Então, pode aumentar o tempo de espera, pode gerar um julgamento errado, tá? E tem pena. Essa pessoa vai ser penalizada com questões de multa, questões financeiras, com trabalhos voluntários, né? E também reclusão. E a reclusão é de 2 a 4 anos. Então, você levantar falso testemunho, falar
O que não pode comprovar, inventar, aumentar, pode ser ter um processo sério contra você. Então, mas a decisão final do julgamento é sempre feita pelo juiz, mesmo que tenha, digamos assim, um júri. Então, o juiz, né, é que vai dar uma finalização e a pena. Então, quando você vê o filme que tem ali os jurados, né, digamos assim, escutando o promotor, ele fala para eles que ele tem que convencer. O advogado de defesa tem que convencer. Nós estamos trabalhando. Agora, sempre comprovados, e não só de achismo. Então, nós temos ali uma questão funcional grande, tá? Até o nosso próximo tema. Um beijo para vocês e até a próxima.